Doutor Edson, o senhor está no mudo, tá? Bom dia, senhoras e senhores. É com grande prazer que iniciamos o rugby do exercício de 2025, com mais uma colaboração aqui a todos aqueles que fazem parte da família hospitalar, seja aqui no estado, no Brasil ou no exterior. É um imenso prazer o sindicato estar novamente nesta sala, contribuindo com o segmento de prestação de serviços. Hoje eu tenho a honra aqui de contar com a presença de um grande amigo que já há muito tempo trabalha conosco lá no Sinosfil, que é o companheiro Hamilton Infosato, que já participou como coordenador da Comissão de Recursos Humanos lá do sindicato, e tenho certeza de que hoje colaborará aqui com algumas informações importantes, né, para que todos aqueles que nos estão assistindo possam usufruir dessa sapiência aí, que é o meu amigo Hamilton, que sempre eu qualifico como professor Hamilton. Professor Hamilton, um grande abraço em vê-lo e prazer enorme estar aqui novamente comigo. Agradeço muito a sua presença. Bom dia, doutor Edson. Muito obrigado aí pelas palavras. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Me senti muito honrado pelo convite de estar aqui participando hoje. E é sempre uma satisfação, né, poder falar um pouquinho sobre o contexto de recursos humanos, né, as nossas dificuldades, realizações. Então, eu espero poder contribuir aí de alguma forma aí com quem aqueles que estão nos acompanhando aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer é nosso, viu, Hamilton? Prazer é nosso. Queria até posicioná-lo e todos aqueles que estão nos assistindo, que é para nós uma grande satisfação e nos deixa muito lisonjeado pelo fato do sindicato ser uma atividade eminentemente administrativa, estar participando de um evento desse na feira hospitalar, cuja parte de business, de negócios, sempre está voltado à área de equipamentos, de tecnologia, de investimentos e etc. e tal. E como outras oportunidades, entendemos de que a gestão de recursos humanos faz parte de um capital importante para o segmento da saúde, quiçá o fato de que essa despesa de recursos humanos, ela contabiliza aí praticamente hoje, dentro do nosso contexto, quase que 60% do nosso custeio. Então, eu queria já de pronto iniciar aqui, se você me permite, eu selecionei algumas perguntas aqui para que a gente, no decorrer dessa fala aqui, a gente possa ir batendo um papo e, obviamente, no decorrer do processo, a gente possa avançar ou não e assim sucessivamente. Primeiramente, eu sei da importância do CEPACO no cenário de assistência de saúde, não só aqui em São Paulo, mas também no Brasil. E eu queria, desde já, pedir para que você nos passasse aí uma característica geral da sua entidade, como é que ela está se posicionando. Agradeceria muito já iniciar com essa performance. Ok, doutor Edson. Bom, o CEPAC é uma instituição aí filantrópica que estamos no mercado já há cerca de 68 anos, né, cujo nome é Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo, né? É um sistema integrado de saúde, onde ele agrega duas unidades. Nós temos uma operadora de plano de saúde, que é uma autogestão, e essa operadora ela atende especificamente empregados, colaboradores das indústrias papeleiras de todo o Brasil, né? Então, indústrias papeleiras como a Suzano, Klabin e muitas outras, né? Então, essa operadora ela é específica nesse segmento, né? Por isso aí o Serviço Social da Indústria do Papel e Papelão, Cortiça do Estado de São Paulo, né? E nós temos aí também o hospital propriamente dito, né? Hospital Sepaco. É um hospital que, além de atender os papeleiros, também atende basicamente todas as operadoras de plano de saúde que estão aí no mercado, né? E nós somos conhecidos, né, como os pioneiros no controle de infecção hospitalar, que muito nos orgulha aí.
O nosso foco é na alta complexidade, né? E fomos contemplados aí recentemente com prêmios, inclusive internacionais, na linha de materno-infantil, tá? Temos 250 leitos, desses 250 leitos, em torno de 100 leitos, eles são divididos aí em leitos adultos, pediátricos, neonatal e a nossa UTI cardio-ped também, né? E temos cerca de 250 colaboradores. Estamos aqui na Vila Mariana, propriamente na Rua Vergueiro, em São Paulo, e temos também unidades em Mogi das Cruzes, temos no sul da Bahia, lá em Mucuri, e também temos unidades lá em Rio Pardo, né? Em Mato Grosso do Sul. Então, basicamente, esse é o nosso contexto. Desculpa, senhores. Ela também se caracteriza aí dentro deste fato, uma entidade caracterizada pela filantropia, não, Hamilton? Sim, pela filantropia, né, nós temos aí toda a certificação de filantropia e envolve, esse contexto envolve justamente esse atendimento aí para os colaboradores das indústrias papeleiras. Na realidade, isso é um modelo bastante especial aí, né? Porque tira todo esse atendimento do SUS, tá? Então, basicamente. E além disso, nós temos aí parcerias com prefeituras, né, de Mogi das Cruzes, Suzano, e aqui em São Paulo, particularmente, nós fazemos toda a parte de filantropia na parte de atendimento, né? Fugiu agora a expressão aí, mas fazemos também o atendimento aqui para Saúde a da família? Prefeitura de São Paulo, ok? Ah, legal. Me diz para mim, dentro dessa contextualização, né, o fato de ter o CEPAC com essas características aí, o que que você hoje, como administrador hospitalar, já há algum tempo dentro dessa performance aí no CEPAC, qual é a sua visão, as grandes dificuldades que essas instituições têm hoje, no tocante ao custeio, seja ela para a sistemática do SUS ou privado? Todas estas instituições, sejam privadas ou não, em especial estas com características filantrópicas, há um avanço na área da medicina para as questões da tecnologia, né? E a tecnologia hoje ela tem um custo muito alto para os hospitais. Não obstante a isso, há também uma evidência, e agora nesses últimos anos, pelo fato de que parte dos usuários do sistema de saúde, seja ele particular ou privado, né, eles têm algumas dificuldades de custeio com seus planos de saúde. E há uma tendência muito grande de estar caindo no Sistema Único de Saúde, que muitas vezes tem um gargalo razoável pela ineficiência, vamos dizer assim, das questões de custeio para as entidades. Não podemos deixar de ressaltar que São Paulo hoje tem uma caracterização um pouco diferente de outros estados, haja vista a tabela SUS aqui de São Paulo, que diminuiu bastante essas questões de uma defasagem. Mas outros, eles, na realidade, penalizam muito com essa questão da sobrevivência do atendimento à população, face a essa modernidade tecnológica, face às questões que evoluem na gestão de recursos humanos, nas convenções, nas obrigações e assim sucessivamente. Pensando nesse contexto, o que que você interpreta hoje e qual é o seu grande entendimento com relação a essas dificuldades, o Hamilton? Bom, só corrigindo aí, ou complementando a resposta anterior, né? Aqui em São Paulo, até mesmo lá em Mogi, Suzano, o que nós fazemos aí são o trabalho referente à fisioterapia, onde nós centralizamos aqui em São Paulo, por exemplo, toda a fisioterapia de São Paulo, da prefeitura, nós que fazemos, tá? Bom, em relação à sua pergunta, o contexto realmente ele não é fácil, não é simples, é muito desafiador, né? A cadeia, né, do mercado da saúde, ele não está num bom momento, principalmente pós-pandemia, né?
as fontes pagadoras, né, que seja ela operadoras de plano de saúde, o SUS, né, realmente sempre enfrentaram dificuldades, né, isso é notório. Quando se pega, por exemplo, uma operadora de plano de saúde, a cada dia aí surgem novos procedimentos, né, que são inseridos no rol de atendimento. Então, isso gera um custo bastante preocupante para as operadoras, nós temos esse entendimento, né? Além disso, as instituições como um todo, elas também têm dificuldades de conseguir reajuste nas suas tabelas de preço, sejam relativas aos atendimentos com as operadoras ou principalmente com relação ao SUS, que nem se fala, né? Há quanto tempo isso não sofre reajuste, né? Então, esse contexto realmente gera uma dificuldade e uma grande complexidade, né, para todos aí. Os hospitais e clínicas também sofrem com relação a glosas, né, as tabelas que eu citei que não são reajustadas, né, e isso acaba complicando toda essa cadeia. Então, o vídeo, por exemplo, nós estamos falando aqui de São Paulo, né? Nós temos, infelizmente, hospital que está atrasando pagamento, fazendo desligamentos de colaboradores, importantes desligamentos, isso é muito triste, né? Sabemos também de operadoras de plano de saúde que têm, inclusive, verticalização, aonde realizaram, estão realizando também redução de quadro de colaboradores. Então, esse é o contexto, né? É um contexto difícil para todos, e quem recebe a prestação de serviço lá também, o usuário, ele também sofre, porque quando se ele tem um plano de saúde individual, os valores são bastante expressivos, né? Dificulta pagamentos, e isso, muitas vezes, na hora que ele vai usufruir desse plano, ele tem surpresas, porque nem tudo está coberto, né, pelo plano. Existem limitações. E aí gera também um descontentamento, não só pelo preço, mas também muitas vezes pela surpresa, né, de ter que pagar e arcar com uma despesa que ela não está prevista ali no contrato que ele tem com a operadora de plano de saúde. Então, é um contexto bastante difícil e complicado que temos que continuar trabalhando aí para que isso melhore, né? Uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade com o negócio de liga e desliga aqui, de vez em quando eu fico fora do ar. Desculpa aí. Vamos lá. Ok. Hamilton, eu sempre falo em aulas que eu dou aí por esse estado, né? Eu digo sempre que a área de administração hospitalar ela é extremamente complexa, né? Muito. Eu particularmente, eu como administrador, não aceito aquela performance de um organograma, onde aquelas caixinhas, elas têm uma hierarquia entre si, né? E vai, aqui eu tenho o diretor-geral, aqui eu tenho o gerente, aqui eu... Então, para mim, eu como administrador, eu acho que há uma complexidade muito grande quando tem essa exposição de um organograma. Eu vejo a área hospitalar como se fosse um complexo da Volvo, né? A Volvo, ela, uma empresa sueca, ela fez esse processo que no centro está o objeto da Volvo, que é o caminhão, vamos dizer assim, e em volta dela tem uma série, uma quantidade enorme de satélites, né? Os quais eles estão voltados a esta performance da execução desse produto. Ou seja, eu tenho a funilaria, eu tenho a marcenaria, eu tenho a mecânica, eu tenho a vidraçaria, e assim sucessivamente. Todos estão voltados para o êxito disso. E eu entendo que no hospital é a mesma característica, qual seja, no centro nós temos o paciente, ponto. E no paciente a gente tem a nutrição que trabalha com o paciente, a manutenção que trabalha com o paciente, o RH que trabalha com o paciente, a lavanderia trabalha com o paciente, a segurança trabalha, o estacionamento trabalha, todos trabalham para o paciente. E todos eles é um negócio, ponto. É um negócio, tá? Eles têm que ser Sim. muito bem administrados, porque caso contrário, esse negócio vai dar prejuízo. Nessa linha, o que que você entende nesse aspecto quando a gente fala do administrador de RH dentro desse contexto? Quais são as maiores dificuldades que você vê dentro da sua experiência
com relação a essa temática, a gestão de recursos humanos face ao administrador, por esta característica, salvo o melhor juízo, da qual eu expus, onde há uma quantidade de negócios complexo para a administração hospitalar. Bom, é um contexto, como o senhor colocou, bastante complexo, né? É, já ouvi aí de informações de mercado, né, de especialistas, né, que tem três grandes empresas aí, focos, né, que são muito difíceis, né? Tem muitas, mas foram destacadas três, né, pela dificuldade, pela pressão, e tal. Quando se fala em presídios, quem trabalha em presídios, né, uma alta tensão, tá certo? Aeroportos também, né? Exige muito aí, muita atenção de todos aqueles que trabalham e os hospitais, né? Os hospitais nós lidamos com vida e isso é um grande desafio. Como o senhor colocou, existe uma complexidade muito grande. Nós temos uma cadeia de profissionais trabalhando nesse contexto e nós temos diferentes vínculos, né? Como é sabido na área da saúde, né? Por exemplo, quando se fala em médicos, eles têm um vínculo diferente, né? Muito forte já e consolidado na área da saúde, que não é o contrato de CLT como normalmente nós conhecemos aí no mercado, né? São empresas constituídas aí devidamente legalizadas que acabam prestando todo esse contexto, cada uma na sua linha de especialidade, né? Então, é um contexto extremamente complexo e desafiador. Por quê? Nós temos que manter todos alinhados, né, independente do vínculo trabalhista que ele tenha, com a cultura organizacional da instituição, com a segurança do paciente, como o senhor bem colocou, e principalmente aquelas entidades que são certificadas, né? Elas têm que cumprir aí uma série de requisitos visando essa segurança do paciente que bem o senhor colocou aí. Tudo está atrelado a esta segurança do paciente. Desde o acompanhamento dos profissionais que aqui estão praticando, exercendo a sua profissão. Vamos pegar um médico, né? Tem um médico, o hospital é aberto, ele vem aqui realizar uma cirurgia, ele não tem um vínculo com a instituição. Mas esse profissional, ele é um médico devidamente regularizado, ele realmente é um médico, né? Ele está cadastrado, né? Ele tem toda a sua documentação, ele está em ordem, né? Ele está apto a exercer a sua profissão. Então, tudo isso, a instituição, ela tem que garantir, independente do vínculo que a pessoa tem, vínculo empregatício que ela tem com a instituição. Então, esse contexto da segurança do paciente, né, ele é muito forte hoje nas instituições de saúde, né? E dentro dos desafios que o senhor colocou, falando mais especificamente de recursos humanos, né, nós falamos inicialmente aí das dificuldades de mercado, da dificuldade da cadeia, né, da dificuldade de reajuste nas tabelas, né? Então, isso, com certeza, gera também uma dificuldade na margem das instituições. Então, aquilo que eu recebo e aquilo que eu pago, quanto sobra, né? Muitas vezes, isso é muito baixo, às vezes é negativo, né? Então, tem que ter uma atuação muito forte, acompanhar isso muito de perto. E dentro do contexto de RH, nós também temos que contribuir com isso. Então, eu vou dar um exemplo aí que aconteceu especificamente aí o ano passado, quando nós fechamos a convenção coletiva, né, da categoria aí, o sindicato patronal, que é o Sindosfil, representado aí pelo senhor, com o sindicato da saúde, né, a categoria preponderante, né, e aonde nós, depois de muita negociação, nós fizemos aí o reajuste em duas parcelas, mas em contrapartida fizemos um reajuste expressivo no Vale Alimentação, né? Então isso, acho que gerou, dentro do contexto geral, gerou uma satisfação para todas as partes, atendeu a necessidade de todas as partes,
sem gerar custos adicionais, né, para as instituições e mantendo também uma atualização para os nossos colaboradores em termos de mercado, em decorrência de todo o contexto, né, a forte pressão aí de inflação e tudo mais, tá? Então, nós temos que ter criatividade na área de gestão de pessoas, né, para contribuir dentro desse contexto difícil, conforme exemplo aí que eu acabei de ministrar. Hamilton, deixa eu te falar uma coisa. Eu até quero lançar aqui de antemão a todos aqueles que nos estão assistindo nessa sala e aqueles que fazem parte aqui de uma cadeia de negócios na área hospitalar. Eu, há um tempo atrás, eu tive na Fiesp, né? Naquela oportunidade, falando inclusive com o Paulo Scaff, e ele tinha lá uma oportunidade que ele tinha feito no Senai, né? Onde ele tinha conseguido um apoio das empresas que trabalhavam com equipamentos odontológicos, para que essas empresas de equipamentos odontológicos cedessem alguns equipamentos para o Senai, para que ele pudesse. O senhor está sem som, doutor Edson. Cheguei até onde eu cheguei aqui da Fiesp, deu para pegar? Vou pegar de novo. Falei com o Paulo Scaff, e ele tinha recepcionado uma série de equipamentos de odonto, onde a ideia era formar técnicos de manutenção para esses equipamentos odontos. O que que eu penso? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, não é só na área hospitalar. Nós temos uma dificuldade grande no país no que se refere à educação, ponto, tá? Há uma quantidade enorme de escolas que muitas vezes estão formalizando esses profissionais, mas não têm a capacidade técnica para formá-los e deixá-los a exercer a qual estão sendo formados para assumir isso de pronto, né? Seja ele na área de enfermagem, seja na manutenção, seja no elevador e assim sucessivamente. Então, os processos de capacitação dentro dos hospitais, ela é uma, como é que eu posso dizer, não é uma meta, né? É uma obrigação nossa de ficar fazendo isso continuamente, porque nós não temos facilidades para captar essa mão de obra no mercado, né? Quiçá, por exemplo, hoje com os profissionais de enfermagem. Então, eu queria colocar a você duas sugestões e contextualizo para que você possa opinar. Primeiro, eu acho que é necessário aumentar o processo de capacitação dentro dos hospitais para facilitar esse recrutamento de mão de obra especializada, até porque nós precisamos dessa mão de obra especializada, né? Temos a necessidade desses pares que nos assistem aqui, que são da linha de equipamentos da área hospitalar, que pudesse, e o sindicato se coloca à disposição deste, para que eles possam nos auxiliar, inclusive na capacitação desses profissionais. A operação de radiologia, operação de eletrocardio, operação de densiometria, operação na odontologia, operação de uma quantidade de equipamentos enorme que surge dentro da hospitalar. E o sindicato se abre aqui à disposição para que possa fazer essas parcerias para habilitar os profissionais para ter os hospitais essa mão de obra. Essa é uma proposta aquariana do Edson, né? Mas na realidade sua hoje, eu acredito que você deve ter também as mesmas dificuldades que eu estou vendo no interior. Há uma carência muito grande de profissionais da área de enfermagem. Não, é uma profissão que as pessoas não estão muito adeptas a seguir esse profissão. O jovem, por exemplo, nós estamos partindo para um estágio de empreendedorismo. Todo mundo quer ser empreendedor. Dificilmente as pessoas dizem, eu quero trabalhar lá com o Cepaco. Não, eu quero abrir minha lojinha. Eu quero abrir meu negócio. Só que para abrir um negócio, precisa ter capital, precisa ter responsabilidade, precisa ter logística, precisa ter tudo isso. Então, esse é um confronto que a gente tem hoje para o administrador de RH, que é uma realidade muito grande, né? O que que você acha dessa minha fala? Bom, sem dúvida nenhuma, estamos inseridos assim em tudo aí na sua fala, né? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Sindicato Patronal, Sindosfil, pelo empenho que vem tendo aí nos últimos anos
com relação à disponibilização para todos os seus associados, né, de programas de treinamento, treinamentos que ocorrem aí a toda hora, né? Então, isso é muito bom Agradeço. e contribui bastante aí com essa qualificação, né, do desenvolvimento da mão de obra do segmento aí, do nosso segmento, né? Essa questão da qualificação aí, ela é hoje uma das maiores dificuldades que eu acho que grande parte dos segmentos enfrentam, sem dúvida nenhuma, né? As pessoas saem das escolas despreparadas tecnicamente, Desculpa, né? desculpa, Hamilton. Inclusive na tua área, do seu segmento, que provavelmente faltam alguns profissionais por não ter essa capacitação, né? Desculpe. Exatamente, eu até vou falar um pouco sobre isso, inclusive, né? Então, eles saem despreparados das escolas. Eu vou dar um exemplo aqui do maior contingente que nós temos, né? 60% aí, normalmente, dos hospitais, a mão de obra refere-se à assistencial de enfermagem, né? E quando nós iniciamos um processo, isso é dado real mesmo, né? Somente 15% das pessoas são aprovadas ao término desse processo. Então, ou seja, nós temos que realizar um esforço gigantesco, primeiro, para captar essa mão de obra no mercado. Segundo, de cada 100 pessoas, né, candidatos que iniciam um processo seletivo hoje na enfermagem, apenas 15% são aprovadas ao término desse processo. Então, de cada 100 pessoas, 15 somente são aprovadas ao término do processo. Então, é um trabalho muito árduo que temos que realizar. E dentro desse contexto, cada instituição tem que buscar alternativas para melhorar e qualificar a sua mão de obra, né? No caso específico de CEPACO, fizemos aí, ou criamos, o Instituto de Pesquisa e Ensino. Então, esse instituto, ele treina, capacita os profissionais de enfermagem na parte técnica, né? Então, nós temos lá um rol de treinamentos obrigatórios. Então, a partir do momento que o candidato ele é aprovado, ele inicia na instituição, ele tem que passar pela integração setorial, e aqueles que são da enfermagem especificamente, eles vão para o IEP e eles permanecem lá por 3 dias, sendo preparados tecnicamente, né? Onde eles vão ser avaliados mais uma vez, vão ser retreinados, né? Para que eles possam chegar no seu setor mais preparados ainda. Além disso, não só a questão técnica, que ela é extremamente importante, nós temos as questões comportamentais, que é outro mundo, né? A dificuldade é muito grande nos aspectos comportamentais. Nós estamos lidando no dia a dia com pessoas, são pessoas que estão vindo para cá sensíveis, estão procurando ajuda para resolver o seu problema de saúde. Então, essa força de trabalho ela precisa estar devidamente preparada, não só nas questões técnicas, que isso o nosso IEP faz muito bem. Temos lá toda uma estrutura com simulações realísticas, muito bacana. E o RH entra nas questões comportamentais. Então, nós também temos aí um rol de treinamentos presenciais na parte comportamental, procurando dar uma preparação para que esse profissional possa desenvolver a sua atividade mais preparado e entregar ali um atendimento mais qualificado para o nosso cliente. Então, esse é um grande desafio aí nessa questão de qualificação de pessoas. Partindo dessa linha, Hamilton, nós temos hoje esses desafios os quais você citou e que nós também fizemos essa contextualização, mas nós temos uma dificuldade muito grande, nós, principalmente do segmento filantrópico, com a concorrência de mercado, né? A ausência de determinados benefícios que a gente não consegue lidar, até por falta de custeio. Outras situações que outros segmentos são beneficiados
por ter a oportunidade de conceder esses benefícios e conseguir algumas isenções que nós não conseguimos. Há o fato de que muitas vezes o nosso funcionário atravessa a rua, do outro lado da rua, ele tem um benefício diferente do meu, que é do outro lado da rua, da calçada, né? Então nós temos hoje, além dessa dificuldade de preparar, de capacitar, essas dificuldades no mercado, né? Diante disso, a pergunta que eu lhe faço é essa, assim, quais são as maiores dificuldades hoje para o administrador de gestor de pessoas dentro desse cenário, meu amigo? Bom, nós estamos falando aí então da retenção das pessoas, né? É sabido, né? A área da saúde ela não tem aí a melhor remuneração de mercado, nós não temos aí os melhores benefícios de mercado, mas temos sim um contexto que eu acho que atende bem aí às necessidades dos nossos colaboradores. A concorrência é muito grande, tá certo? E é desafiadora. Então, muitas vezes nós não conseguimos cumprir, né, ou chegar naquilo que alguns segmentos praticam em termos salariais, e nós temos que propiciar outras alternativas para que essas pessoas permaneçam nas instituições. Primeiro, né, eu acho que passa pela capacitação das pessoas, né? Você tentar trazer realmente pessoas que gostem daquilo que estão fazendo, daquilo que elas buscaram uma formação, né? Especificamente falando na área da saúde, né? Então, pessoas que gostam realmente do que fazem. A questão do ambiente de trabalho, né? Ele é fundamental. Você ter um ambiente de trabalho produtivo, sério, de respeito às pessoas, que elas se sintam bem, que elas tenham oportunidade de se desenvolver, de se capacitar, né? Que elas sejam reconhecidas. Então, eu acho que esse é o desafio que um gestor de RH na área da saúde ele tem que ter, assim como outros também, outros segmentos que também têm muitas dificuldades, né? Esse contexto, eles fazer com que o colaborador, né, perceba que dentro da instituição ele tem possibilidades de crescimento, que ele é reconhecido, ele é valorizado e principalmente respeitado. Tá? Então, com isso, ele ter aí a sua permanência dentro da instituição, né? De uma forma que ele também esteja feliz. É importante que ele esteja feliz. Então, esse eu acho que é o contexto desafiador aí. Muito bom, queríamos já agradecer em todos aqueles que estão na sala e desde já me coloco aqui à disposição, tanto eu como o Hamilton, para que todos aqueles que estão nos assistindo comecem já a iniciar a remessa de suas questões pelo chat. Nós estamos aqui observando, estamos aqui à disposição para o Hamilton responder as perguntas que os senhores acharem interessados e que possa colaborar com uma dinâmica desse processo que nós estamos assistindo aqui, né? Obviamente que, desde já, parabenizo o meu amigo Hamilton, porque ele sabe, nós já estamos nessa batalha já há alguns anos, né? E eu acho não, tenho certeza de que essas vinculações com o evento que nós fazemos com os administradores hospitalares, seja de hospital pequeno, de médio porte ou de grande porte, ele tem uma extrema valia para fortalecer esse profissionalismo, né? Para fortalecer essa responsabilidade do administrador de RH, pelo fato de que há uma dinâmica, não só nas convenções coletivas, mas também do direito do trabalho. A cada dia temos inovações, a cada dia a gente tem, e o sindicato tem procurado, de tal sorte, incrementar, fazer reuniões. Nós temos lá um grupo denominado Comissão de Recursos Humanos, que há algum tempo atrás o próprio Hamilton fazia parte da coordenação dessa comissão, onde nós congregamos lá vários profissionais de recursos humanos para que eles possam trazer nessas oportunidades, reuniões esporádicas, quais são as dificuldades que os hospitais estão encontrando, que as pessoas
na realidade, possam trocar ideia, porque tanto eu como o Hamilton, a gente já defende isso já há algum tempo, inclusive com o companheiro Jaime, que faz parte da minha diretoria, de que nós não vivemos enclausurado. Nós não podemos ficar em casulo. Nós que trabalhamos na área hospitalar, nós temos que conversar. E esse canal aqui, ô Hamilton, é uma das propostas, né? Então eu queria passar para você, se você concorda comigo, e qual conselho que você daria a todos aqueles que estão nos assistindo, né? É, dessa dinâmica que a gente tem de sempre estar reunindo os profissionais para falar sobre as dificuldades, sobre as inovações, sobre as proposituras. Eu acho que isso é fundamental dentro do nosso segmento, não, Milton? Sem dúvida nenhuma, doutor Edson. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa, né? Quando se fala em gestão de pessoas, né, no contexto geral, ela se aplica para todos os segmentos, né? Acho que as dificuldades, logicamente, cada um tem a sua particularidade, mas as dificuldades, elas são as mesmas, né? Não diferem muito. Quando conversamos aí, falando mais especificamente do nosso segmento, quando nós conversamos aí com os colegas de outras instituições, de outros hospitais, basicamente os problemas só mudam de endereço, né? Eles são os mesmos, né? Então, por que nós vamos ali sofrer sozinhos, né? Eu acho que vale a pena, sim, nós compartilharmos as dificuldades, né? Verificarmos quais são as boas práticas de mercado que estão acontecendo, né? O que cada um está fazendo, aquilo que já deu resultado e possa encurtar o nosso caminho, facilitar a nossa vida, né? Então, esse contexto ele é extremamente importante. E eu acho que o sindicato patronal ele tem um papel muito importante nisso, porque ele tem essa condição de ligar, atrair as instituições para esse contexto, para esses desafios, né? Como acontece hoje, né? Você comentou aí a respeito da comissão de RH, mas tem outras também muito importantes, né? De jurídico, a do SESMIT, né? Então são comissões assim muito importantes, aonde nós vamos dividir as nossas dificuldades, os anseios, né? E trocar experiências. Eu acho que essa troca de experiências ela é muito importante. E quando nós atuamos de forma isolada, né, isso tende a atrasar as coisas, a dificultar, gerar um custo maior. Né? Então, esse contato, né, principalmente via o sindicato patronal, onde nós temos esses encontros, né, inclusive a comissão de negociação, o tanto que nós aprendemos a cada contato que nós temos lá. Sempre temos ali novidades, experiências importantes e algo assim muito importante. São experiências que nós podemos aplicar e muitas vezes sem onerar a instituição. Que isso também é um ganho, né? Não precisa ter grandes investimentos, nada disso. Então, essa troca de experiências ela é fundamental para o crescimento das pessoas e das instituições, doutor Edson. Então, eu queria desde já também anunciar publicamente aqui, Hamilton, para aqueles que não sabem, está aberto aí para depois as pessoas indagarem lá o sindicato, pode direcionar as perguntas para presidência@sindocil.com.br, mas por iniciativa, inclusive, do CEPACO, nós tivemos a oportunidade de regimentar lá um dos coordenadores também, que é o estimado amigo Genivaldo, que nos auxiliou um bom tempo na área de segurança e medicina do trabalho, e nós já temos aí, eu não me recordo a data, porque é uma quantidade de compromissos que eu tenho, mas nós já vamos desenvolver por uma ideia que foi sedimentada pelo próprio CEPACO, pela área de saúde ocupacional, nós estamos tentando, e esse é o nosso objetivo, fazermos para o nosso segmento, em especial para aqueles que estão filiados ao Instituto, o Sidosfil, uma cartilha, né? Que nós vamos falar um pouco das dificuldades que se tem, das perícias que condenam
os hospitais com relação ao adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, e nós vamos mostrar aí um trabalho que está sendo desenvolvido, inclusive pelo próprio CEPACO, as dificuldades que se tem com relação a essa caracterização, eventuais prejuízos. Então, nós vamos. Não é que a gente vai dizer assim que é contrário à perícia, não é esse o processo. Nós vamos dizer quais são os subsídios necessários e como devemos acompanhar uma perícia para que ela não venha gerar um passivo trabalhista. Não é isso, né, Milton? Sem dúvida. Esta é uma outra dificuldade que nós temos e já procuramos, inclusive, o Sindosfil, como o senhor colocou, porque é algo que não é somente o CEPACO que passa por isso, né? As perícias, nós temos verificado, né? A insalubridade, ela é por si só, por ela não ter um medidor, né? Quando você fala, por exemplo, né, do calor, você consegue medir. Quando você fala de outros indicadores aí, ou de outras situações, você consegue aferir ali, mas a insalubridade não. Então, isso gera muitas dúvidas para os peritos, né? Os peritos, normalmente, não quero desqualificar, né, de forma alguma, mas eles são, na grande maioria, né, são engenheiros de segurança do trabalho. E eles vêm fazer uma perícia, né, de insalubridade, onde nós estamos falando da questão de saúde dos colaboradores, né? Então, é um contexto complicado, com visões muito diferentes, né? Onde as instituições elas têm um laudo técnico que embasa toda essa classificação e que no momento da perícia, por N motivos, que eu não vou entrar aqui muito no mérito, né? Mas eles acabam sendo desprezados, né? E o perito acaba trazendo para a perícia outros fatores alheios àquilo que está regulamentado na ANR, né? Então, é um contexto difícil. E quando você fala, né, de um valor de perícia, ele é altíssimo quando o empregador perde a perícia. É um valor bastante expressivo, né? Então, nós temos que investir muito nisso e tentar encontrar caminhos aí que dê uma possibilidade maior de defesa para as instituições de saúde. Eu acho que tem muito desconhecimento. Quando as empresas elas fazem o recurso, né, dificilmente são ouvidas, porque existe lá o perito né, que se fala de mercado, o perito é um homem de confiança do juiz, né? Então, é difícil mudar esse contexto, mas precisamos atuar fortemente nessa questão das perícias, porque hoje está um contexto muito injusto para os hospitais. Hamilton, estou recebendo algumas perguntas aqui, e no carrear do horário aí, eu vou passar alguma, e desde já eu vou alertar a todos que, se porventura não der tempo aqui, eu queria que os senhores depois, eu vou colocar aqui no chat, ó, presidência, arroba, sindosfil.com.br. Presidência, Sindosfil, deixa eu colocar certo aqui, que eu sou meu dedógrafo, sindosfil.com.br. Se não der para responder as questões, eu peço depois aos senhores que também mandem a pergunta aqui. Hamilton, primeira pergunta que vem para nós aqui, deixa eu só pegar aqui, é da minha colega Rosângela Oliveira Machado. Parabéns. Hoje, quais as ações podemos fazer para atrair e reter colaboradores, tá? Bom, a retenção de colaboradores, eu acho que, principalmente quando você divulga, né, uma vaga de mercado, eu acho que tem que ser um atrativo, né, tem que ser algo que chama atenção, você divulgar isso em diversas maneiras no mercado, nós temos muitas fontes e dependendo do nível, você tem que ir para LinkedIn, né, e outras fontes de recrutamento, que são grandes, né? Por exemplo, a Cato, vagas.com e tudo mais. Então, a primeira é chamar a atenção
para o seu anúncio. Acho que tem que ser atrativo. Além disso, é procurar realmente é, demonstrar aí aquilo que esse profissional vai encontrar na sua empresa, né, em termos de remuneração, possibilidades que ele vai ter dentro da instituição, a seriedade da empresa, quer dizer, é despertar aquilo que esperamos dele, então é despertar nele o interesse de participar de um processo seletivo no CEPAC, né? Como eu disse, a dificuldade é muito grande, a mão de obra hoje, né, a gente percebe que está muito despreparada, então você tem que ter todo um contexto aí, como já mencionei, algumas atividades para você fazer a retenção desses colaboradores, né? E diante disso, eu acho que é muito importante você ouvir as pessoas. Então, para isso, você tem pesquisas de clima, né, onde você pode buscar informações, inclusive setoriais, aquilo que está afligindo mais as pessoas, aquilo que está incomodando mais, e atuar nessas questões. É ter um programa de treinamento, né, robusto que possa, né, que realmente fazer com que aquele colaborador ele vai se desenvolver, ele vai se qualificar e você mostrar isso para ele, né, que ele tem essa possibilidade, né? Muita gente paga treinamentos, cursos aí fora e cursos às vezes caros, né? E dentro das empresas você pode encontrar isso, ou às vezes a empresa não tem essa possibilidade de desenvolver esse programa. Você pode, juntamente com o próprio sindicato, por exemplo, ter parcerias, né, sem nenhum custo adicional e disponibilizar programas de treinamento para os colaboradores. A questão da avaliação de desempenho, né, eu acho que ela é muito importante. Essa avaliação de desempenho ela gera, né, programas de desenvolvimento individual, PDI, onde o colaborador ele vai saber naquilo que ele precisa ser desenvolvido e a forma como ele vai ser desenvolvido. E principalmente é um momento importante para o feedback que a liderança tem que dar para o colaborador. Então isso é uma outra atividade muito importante. Os programas também de saúde e segurança no trabalho hoje, né? A fiscalização ela tem muito foco, mas, independente disso, né, nós temos que nos preocuparmos verdadeiramente com a saúde das pessoas, né, da saúde e segurança. Então, nós temos que focar esse desenvolvimento, ter programas voltados a isso, por exemplo, né, programas com relação à questão da saúde psicológica das pessoas, né? Hoje é fundamental, principalmente quando você fala na área da saúde, aonde é muito intenso, né, o trabalho, as pessoas precisam ter essa retaguarda, né? E, além disso, outros programas também que podem ser implementados, que muitas vezes não geram grandes custos para a instituição. Tá? Então, além do desenvolvimento, de contratar pessoas alinhadas à nossa política, né, à nossa cultura organizacional, é ter esse cuidado em desenvolver as pessoas, ouvir e tentar, na medida do possível, ir eliminando os problemas apontados. Eu queria também a Sandra, comprei a Sandra de Almeida, não sei qual é a entidade, Sandra. Você põe assim, como vencer esses desafios? Eu acho que o Hamilton já contemplou essa sua indagação, mas até para reforçar, eu ainda entendo que para satisfazer esses desafios, eu acho que é um intercâmbio com demais profissionais da área de RH. Isso é fundamental para você saber como é que está o mercado, como é que eles estão à venda, tá? Eu acho que isso é importante. A Sandra também faz uma outra pergunta, mas eu vou primeiro fazer a do Israel. Israel Vieira de Souza, quais são os principais desafios na gestão de pessoas em um ambiente hospitalar e como a sua equipe enfrenta os desafios no dia a dia? Deu para entender, Milton? Quais são os principais desafios na gestão de pessoas em um ambiente hospitalar e como a sua equipe enfrenta os desafios no dia a dia? Bom, o desafio da gestão de pessoas, né? Já citei alguns aí, mas a gestão de pessoas ela tem um papel fundamental, né? Eu acho que ela
ela precisa, como o senhor colocou aí, ela precisa estar acompanhando o mercado, saber o que está acontecendo, ouvir os colaboradores, isso é muito importante, saber quais são os seus anseios, as dificuldades, termos programas robustos aí que possam atender às expectativas dos colaboradores quando se fala na saúde, segurança, na prevenção, né, de acidentes e tudo mais. Então, são pontos bastante importantes aí. Um outro aspecto que eu digo com relação, além desse contexto, que eu já citei várias vezes aí, mas o RH ele tem um papel que eu digo que ele é um ponto de equilíbrio, né? Ele tem que procurar conhecer, entender os anseios dos colaboradores e muitas vezes, né, nós temos sim que trazer isso para as organizações. Nós não podemos colocar isso de lado, né? O RH ele tem sim que tentar também defender aí ou buscar os interesses dos colaboradores. Nós temos um papel muito importante disso. Eu acho que isso faz sim parte das nossas atribuições. Nós temos que ter o equilíbrio entre atender às expectativas das instituições, dos colaboradores, dentro de um contexto que a instituição também possa suportar, né? Então, esse ponto de equilíbrio, né, da gestão de pessoas, ele é muito importante dentro desse contexto. Aqui no CEPACO, né, não imagino que não difira tanto de outras instituições, né? Nós temos aí esses desafios e temos as ferramentas que buscamos aí para entender e melhorar esse contexto, né? Primeiro, assim, nós precisamos conhecer também todo o contexto da instituição, aonde queremos chegar, o que precisamos, né? Hoje, por exemplo, né? Por exemplo, quando se fala em hospitais, lógico que cada um tem a sua estrutura física e tal, mas a questão do atendimento, ele é um grande diferencial, né? Então, o RH, ele deve e precisa contribuir muito dentro desse contexto, preparando as pessoas para realizarem um atendimento de excelência no mercado, que hoje isso é um diferencial muito importante. Nós temos que nos preocupar com toda a jornada do nosso paciente na instituição, desde quando ele entrou até o momento que ele saiu. Aliás, até além disso, precisamos também acompanhar o pós-atendimento dele, né? Saber como é que ele está, né? E tudo isso faz parte de um processo de reter esse cliente dentro da instituição. Então, o RH ele precisa também colaborar dentro desse contexto aí. Ô, Hamilton, tem mais uma pergunta aqui do meu amigo Israel. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu não estou me perdendo aqui nas perguntas. Quais as estratégias o setor de RH adota para garantir a motivação e o bem-estar dos profissionais de saúde, considerando a alta carga de trabalho e o ambiente hospitalar exigente? Bom, isso é uma realidade, né? Nas instituições. A gente ouve muito no mercado assim, né? Temos que fazer mais com menos, né? Logicamente, na área da saúde, isso tem algumas restrições, né? Nós temos aí muito cuidado com relação a garantir um atendimento aí bastante seguro lá para os nossos colaboradores, né? Mas nós temos que utilizar tudo aquilo que tem disponível como ferramentas para a gestão de pessoas, né? Desde o processo seletivo, onde você tem testes psicológicos para trazer pessoas mais adequadas dentro do seu contexto. Nós temos programas de treinamentos bastante personalizados e identificados aí com a área de atuação desse profissional. Você tem que tomar um cuidado muito importante durante vamos dizer aí, os 90 dias que esse colaborador inicia na empresa,
tem que ter um cuidado na integração desse colaborador dentro da instituição. Por exemplo, no CEPAC nós temos a integração institucional, a integração setorial, tem um programa de treinamentos obrigatórios que ele tem que realizar dentro desse 90 dias. Quer dizer, tudo isso é para dar apoio para ele, para que ele possa se sentir integrado dentro da instituição. Além disso, eu acho que nós precisamos demonstrar realmente os valores da instituição, qual é a nossa cultura organizacional, né? Para que ele possa entender do seu comportamento dentro da instituição. Senão é difícil você casar, porque cada um tem um jeito de ser, né? Então, ele precisa saber, entender verdadeiramente o que a instituição espera dele, tá certo? Além disso, nós temos que ouvir, como eu disse, através de pesquisas de clima, pesquisas de satisfação, nós temos que avaliar, né? Dar feedback e buscar um programa de desenvolvimento para as pessoas, tá certo? Isso também vai manter essas pessoas motivadas, sabendo que elas vão poder se desenvolver, estar numa condição melhor dentro da instituição, né? Então, eu acho que é um contexto aí que nós temos. Muito bom. Me diz para mim, Hamilton, dentro dessas questões que, inclusive, nós fizemos essa abrangência agora, qual que seria o planejamento do RH do CEPAC para o futuro? Bom, como eu disse aí, a questão da mão de obra está difícil, né? Então, um aspecto importante para Acho que nós agora, acho que agora eu apertei um pouco, né? não, de forma alguma. Nós temos que aprimorar, um dos nossos objetivos é aprimorar o nosso processo seletivo, tá? Nós estamos hoje no momento que nós estamos verificando qual é a necessidade da área e quais são as competências que o colaborador precisa ter para atuar naquela área. Com base nisso, nós vamos buscar os profissionais que apresentem aquelas competências que nós precisamos para desenvolver aquela atividade. Isso nós temos testes de personalidade, testes de mercado aí, que conseguem nos dar essas competências dos colaboradores. E nós vamos cruzar isso. Então, esse é o nosso grande desafio que nós iniciamos agora para É um 2024. software, hein, Hamilton? É Não, um não chega, software? não é um software. Nós temos as ferramentas. Por exemplo, existe aí testes, né, de mercado. Um deles é o DISC, né? O DISC ele te dá essas competências. Nós vamos definir as competências lá setoriais e nós vamos cruzar essas competências do setor com as competências do candidato. E isso vai nos dar um ranking de quem está mais afinado, né, para poder ocupar essa posição. Isso é o que nós estamos desenvolvendo, iniciando este ano, e é um dos nossos grandes objetivos para 2025. Além Você disso, viu nós a imagem que eu precisamos te mandei? Eu não sei continuar, sair dessa imagem aí. além disso, precisamos continuar Pede investindo para a aí, menina pesado, que está do né, seu lado aí. Pede para ela mandar na, para na, você, na questão rapidinho. da Tá bom? necessidades dos colaboradores aí, né? Nas avaliações de desempenho, nós, felizmente, estamos crescendo e nós temos que ter pessoas preparadas para ocupar posições dentro das instituições. Como eu disse aí, nós estamos aí em alguns estados, né? E nós temos que ter essa preocupação com relação a próprio desenvolvimento das pessoas e pensando aí no plano de sucessão dentro da instituição em todos os seus níveis hierárquicos. Então, nós precisamos ter pessoas preparadas. Então, o grande foco vai ser intensificar o desenvolvimento dessas pessoas e identificar pessoas para novas posições aí, para futuras posições aí e ter uma prestação de serviços de RH mais próxima também com os nossos colaboradores. E isso se faz, né, com a modernização também das atividades, né, com aplicativos, eliminando papéis, tendo a facilidade dos colaboradores poderem acessar suas informações
de forma direta, sem a presença de pessoas. Então, esse também é um grande desafio que nós temos aí para o ano. E continuar investindo aí no programa de segurança e saúde do colaborador, né? Nós observamos esse ano de 2024, e isso foi muito notório, principalmente na área da saúde, um grande aumento no absenteísmo. O CEPACO, felizmente, há muitos anos, quando nós comparamos com o mercado, nós temos um absenteísmo menor, mas ainda é muito desafiador. O ano passado, o absenteísmo cresceu 30% em relação a 2023. Então, isso acendeu uma luz vermelha aqui para nós, e nós vamos atuar fortemente nessa questão do absenteísmo. Tá? Precisamos aí focar principalmente na prevenção, entender melhor e, se for o caso, buscar desenvolver planos de ações para nós diminuirmos esse absenteísmo. Então, acho que são grandes 4 desafios aí que nós temos para 2025 e que isso vai, com certeza, gerar aí melhorias aí para a nossa gestão de pessoas. Muito bem. Queria agradecer a presença de todos aqueles que estão na sala. Sem dúvida, foi uma das melhores entrevistas que eu fiz nessa seleção de rumo. Queria desde já parabenizar o Hamilton por isso. Não é porque é a nossa praia, né, Hamilton? Mas é uma coisa que nos interessa. Eu não tenho ideia nesse momento quantas pessoas estão na sala, mas eu tenho certeza absoluta que tivemos aí um contingente importante. Mas, Hamilton, eu queria mais uma vez agradecer você por companheiro que você é e estar sempre aí nas lutas que muitas vezes eu falo, bom, a quem que eu vou pedir para me ajudar nesse momento? Então, eu sempre conto com você, que além de ser meu amigo, eu sei dos desafios que você tem e sei como você se dedica ao seu cargo e ao seu métier, tá? Então, desde já, eu quero parabenizar você, agradecer muito a sua colaboração aqui e eu depois eu vou pedir para o pessoal também mandar esse link para que você distribua aí, né, na sua rede interna. Obviamente que vai ficar também no nosso site e, obviamente, para o Brasil e para o mundo, essa sua fala que foi fundamentalmente importante para todos aqueles que assistem, tá? Muito obrigado mesmo, companheiro. Agradeço muito aí a sua contribuição. Toreto, eu que agradeço. Foi um imenso prazer ter participado aí desse bate-papo. Gestão de pessoas é um mundo, né? Então, poderíamos Sim. ficar aqui horas, né, falando sobre esse tema. É um tema que me atrai muito, eu gosto muito, né? E o CEPACO, por uma característica dele, né, ele é muito atuante mesmo na questão sindical, de estarmos presente aí no nosso patronal. Nós entendemos que a união faz a força, né? E nós, para isso, temos que estar participando, temos que levar as dificuldades que estamos enfrentando. O sindicato, como eu comentei, ele tem feito aí, né, não é propaganda não, mas eu acho que tem que destacar mesmo, né, além dos programas de treinamento, que está na mão aí de todos, no alcance de todos que podem usufruir. E quem não é do sindicato da saúde, com certeza, também nos seus segmentos tem outras possibilidades, né? Quando se fala de sindicato patronal, né? Além disso, nós temos aí o Congresso, né? Que também é uma outra grande oportunidade de troca de experiência, de desenvolvimento de pessoas. Se não me engano, foram 8 até agora, né, doutor Edson? Começou lá muito timidamente, já estamos no 8º, esse ano nós vamos Nono para o agora. 9º, né? Nono. E É. nono, Ah, é o o nono, nono congresso agora. É. exatamente, está indo para o nono e tem sido assim muito de grande valia para todos os participantes e quem é associado, né, tem lá uma possibilidade imensa de participar também sem grandes investimentos, né? São valores extremamente acessíveis e aí contribui bastante. Mas foi com muita satisfação que eu participei desse bate-papo. Espero ter contribuído de alguma forma com todos aqueles que nos acompanharam aí.
e agradecer mais uma vez o convite que o senhor me fez aí, que foi muito importante para mim e me senti muito envaidecido aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, quero parabenizar aí desde já o CEPACO pela autorização de você estar aqui. Queria que você remetesse em alta cúpula aí os nossos sinceros cumprimentos, até porque há uma valorização da instituição através desse profissional que nos fala, né? Além do que, queria também, desde já, convidar a todos para o dia 13 de fevereiro. Nós vamos ter o Simpósio de Prevenção de Incêndios. Dia 13 de fevereiro, está no nosso site, lá os senhores procurem depois, www.sindosfil.com.br. Vou repetir, www.sindosfil.com.br. É uma jornada que nós vamos fazer lá no Sejam, no auditório do Sejam, que fica ali na Liberdade. Nós vamos ter o pessoal do Corpo de Bombeiros lá, vamos ter profissionais da área de segurança do trabalho e de prevenção de incêndio, mostrando quais são as orientações e os processos de capacitação para a prevenção de incêndio em hospitais, que é uma coisa inovadora e é isso que o sindicato veio contribuir. Queria, desde já, agradecer em mútuo a Patrícia, lá da Rugby, a minha amiga Cibele, agradecer também ao Guilherme, todos os pares lá da Hospitalar que vem nos ajudando muito. Queria agradecer imensamente aos nossos colaboradores e desejar a todos que não percam também o nosso próximo rugby, que vai ser agora no dia 19, né? Nós vamos estar lá com o doutor José Reinaldo e ele vai falar um tema também que eu acho que é importante, se eles não deixarem de assistir, que é a história da defasagem da tabela do SUS e a necessidade de reparação. É um advogado já militante na área há muito tempo, e essa temática é muito importante. Deus abençoe a todos, um bom dia, agradecer imensamente a você, amigo, e a todos que lhe assistem. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado e até mais.